E nesse dia de comemoração, eu sempre lembro do Smith, gente. Ele foi um profissional que nos ajudou muito na época do nosso casamento. E assim, eu gosto de indicar aqui pra vocês, que eu sei que tem muitas noivinhas que me assistem, noivos, né? Estão aí nesse processo para casamento. E se você é de Rio Verde região, ele é um ótimo profissional para vocês estarem contratando. O Smith, ele é celebrante de casamento e juiz de paz. Isso tudo, gente, na mesma pessoa. E para nós foi incrível isso, porque nós queríamos um casamento ao ar livre. E para um juiz se deslocar até um local ao ar livre, gente, é muito complicado. E o Smith já resumiu a nossa vida, nos ajudou muito, porque ele era os dois. Então a gente conseguiu ele na nossa cerimônia e foi incrível. Ele nos ajudou em tudo, tivemos reunião antes, ele nos abraçou mesmo, gente. E assim, gente, foi tudo muito bem pensado, sabe? E quando eu falo que ele nos abraçou, foi porque realmente ele viu nossa história, ele conheceu, esteve junto. E quando ele foi montar todo o roteiro da cerimônia, ele esteve com a gente. Então, assim, ele nos ouviu. Não foi aquele juiz de paz que só chega lá no dia, 5 minutos, faz o religioso ali, né? E acabou. Não, gente. E fora toda a papelada de cartório que ele resolveu pra nós, porque eu e Samuel estávamos numa correria imensa pro casamento. A gente não tinha esse tempo e ele nos socorreu, gente. Então eu indico demais pra vocês, de olhos fechados. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de contratá-lo. Eu indico porque foi o que nós vivemos, né? A nossa experiência. E tanto eu quanto o Samuel amamos, nós somos muito satisfeitos mesmo. E ele abrilhantou, gente, a nossa cerimônia. Ele estava lá com a gente, de pertinho, nos auxiliando, tanto antes quanto no dia, depois nos dando suporte até hoje. Então, assim, sou muito grata a ele. E nesse dia de comemoração, eu sempre lembro do Smith, gente. Ele foi um profissional que nos ajudou muito na época do nosso casamento. E assim, eu gosto de indicar aqui pra vocês, que eu sei que tem muitas noivinhas que me assistem, noivos, né? Estão aí nesse processo para casamento. E se você é de Rio Verde região, ele é um ótimo profissional para vocês estarem contratando. O Smith, ele é celebrante de casamento e juiz de paz. Isso tudo, gente, na mesma pessoa. E para nós foi incrível isso, porque nós queríamos um casamento ao ar livre. E para um juiz se deslocar até um local ao ar livre, gente, é muito complicado. E o Smith já resumiu a nossa vida, nos ajudou muito, porque ele era os dois. Então a gente conseguiu ele na nossa cerimônia e foi incrível. Ele nos ajudou em tudo, tivemos reunião antes, ele nos abraçou mesmo, gente. E assim, gente, foi tudo muito bem pensado, sabe? E quando eu falo que ele nos abraçou, foi porque realmente ele viu nossa história, ele conheceu, esteve junto. E quando ele foi montar todo o roteiro da cerimônia, ele esteve com a gente. Então, assim, ele nos ouviu. Não foi aquele juiz de paz que só chega lá no dia, 5 minutos, faz o religioso ali, né? E acabou. Não, gente. E fora toda a papelada de cartório